Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Papo que Soma, hoje com Lana Rettori. Obrigado, Lana, por sua participação, empresária, administradora, pós-graduada em administração, uma grande empreendedora na área do varejo aqui de Alagoas. Seja bem-vinda, Lana. Obrigada, é um prazer imenso vir aqui hoje bater esse papo com você. Tenho certeza que vai ser bastante enriquecedor para mim e para você. Lana, a gente sabe que a gente está vivendo um mundo diferente, a inclusão da mulher aí no mundo empresarial. Então, fala um pouquinho da Lana, quem é a Lana, quais são as instituições que a Lana representa, além das suas empresas. Então, eu tenho uma paixão muito grande, um amor muito grande pelo varejo, né? Eu nasci, a gente até brinca, eu nasci dentro de um estoque de loja, porque meus pais sempre estiveram no ramo do varejo. E, assim, para mim sempre foi muito comum, sempre foi muito natural estar vivenciando e respirando essa atmosfera e esse universo. Então, desde muito pequena, eu via, e até os meus pais, eles eram da época do varejo, que a gente até brinca que é na época do chicote, que era aquele varejo rígido, onde o empresário, o dono da empresa, né, o lojista, como é conhecido, ele não podia ter tanta liberdade para conversar, para se comunicar com o colaborador, com o vendedor, com o funcionário, né? E eu estudei a vida inteira administração, e fui começando a aprender algumas coisas e tive a opção e a oportunidade de aplicar nas minhas empresas isso. E eu comecei a ver realmente que o que eu gostava era de gente, que eu amava a gente. E entendi que era através das pessoas, que seja o varejo de roupa como é o meu ou qualquer outro tipo de varejo, é através das pessoas que a gente tem as grandes conquistas. E aí, desde muito jovem, eu sempre procurei me envolver nas instituições de classe que representavam o varejo. Então, eu sempre fui presidente de associação de lojista, sempre me envolvi em reuniões, buscando trabalhar a coletividade dos locais onde a gente estava inserido, né? A gente tem loja de roupa masculina e nossas lojas sempre estiveram nos shoppings, loja de rua, no centro. Então, hoje, eu consigo ter uma visão geral do varejo, porque a gente tem loja de shopping, loja de rua, loja de centro de cidade, loja no interior. Então, a gente consegue entender um pouquinho do que está acontecendo em todos cada... Todos os públicos, todos os centros. Exatamente, nos centros comerciais. E aí, buscando entender e ajudar a coletividade, eu sempre me envolvi nas entidades de classe. Então, sou diretora da Associação Comercial, sou diretora da Aliança Comercial, estou presidente da Associação de Lojistas lá do Marcel Shopping, já faço um trabalho de parceria com o Marcel Shopping há muitos anos na associação, né, onde a gente faz um trabalho todo mundo junto. Já fui vice-presidente da Associação de Lojistas do Arapiraca Garden Shopping, já trabalhei também na diretoria do Shopping Pátio. Então, assim, eu sempre busco estar em contato com essas entidades, porque eu entendo que a partir do momento que a gente desenvolve o coletivo, individualmente eu também estou me desenvolvendo. Perfeito. Então, assim, nessa sua participação, nesse seu envolvimento, né, o que é que as instituições ajudam o empresário a desenvolver seus negócios? Na sua visão, você que é muito participativa nessas instituições, a gente sabe que o empresário não tem tempo para nada. O empresário é tudo. Então, qual a importância de instituições que sirvam de apoio para direcionar o empresário a crescer? A gente também brinca falando assim, Lana, como é que você tem 10 unidades de loja? Já ia lhe perguntar, você tem tempo ainda para administrar suas lojas? Tempo é prioridade. É verdade. É que nem mãe de vários filhos, né? Eu tenho 2. Vai ter um momento que eu vou precisar dar mais atenção a um e um momento que eu vou precisar dar mais atenção a outro. Tem um momento que você vai precisar dar mais atenção à sua saúde, em um momento que você vai precisar dar mais atenção ao seu trabalho. E assim as coisas funcionam, né? Então, a gente precisa realmente ter esse direcionamento. Eu tenho as minhas unidades, graças a Deus, como eu falei desde no comecinho da nossa conversa aqui. Eu gosto muito de pessoas e o meu principal objetivo é desenvolver pessoas. Porque através das pessoas a gente consegue fazer o nosso trabalho bem feito. Eu jamais daria conta se eu não tivesse uma equipe, se eu não tivesse líderes, se eu não tivesse parceiros que entendem a minha política, que entendem a minha forma de trabalhar, que tem um alinhamento com os meus propósitos, né? Então, vai muito além de você liderar, vai muito além de você ser um chefe,
né? É você encontrar pessoas que estejam alinhadas com seus propósitos, com os propósitos e com a cultura da sua empresa, Perfeito. que cuidem da empresa como se fosse delas, né? Sim. Para que você consiga ter sucesso e se desenvolver. Porque nem que eu fosse todo dia para eu dava conta, porque são 10, Verdade. tem 7 dias na semana, né? Verdade. Então, assim, quando eu busco entender um pouco da coletividade, as pessoas, porque você fica ajudando essas instituições, deixando de trabalhar para você. Ao contrário. A partir do momento que eu estou doando o meu tempo, porque é um trabalho voluntário, né? A gente, lá nas associações de shopping, a gente tem um custo para arcar com as associações, né? Que tem todos os custos que tem que pagar. Eu pago normalmente, assim como todo mundo. E eu separo um tempo do meu dia para poder tratar dos assuntos coletivos. Então, assim, tratativas, por exemplo, na pandemia. Na pandemia, a gente teve decretos que determinavam como é que ia ser o funcionamento do comércio. Só que hoje, o universo do comércio ele é muito grande. O que acontece, o que serve para uma loja de shopping, não serve para uma loja de centro, que necessariamente não serve para uma loja de rua. Exatamente. Então, são interesses juntos, são interesses que estão unidos, mas que são universos totalmente com propostas diferentes. Processos diferentes. Horários diferentes, carga horária diferente, público-alvo, perfil de pessoas para trabalhar diferente. Então, você não pode ter uma regra única. E aí, durante a pandemia, eu tive uma luta muito grande para a gente poder trabalhar num horário que fosse pertinente, para que a gente pudesse adaptar nosso formato de trabalho, para a gente não parar 100%, para a gente poder conseguir trabalhar online num formato diferente. E aí, assim, através dessas entidades de classe, eu conseguia ter uma penetração no governo, eu conseguia ter uma penetração política que me permitia ter acesso às pessoas que tomavam as decisões, para mostrar para elas. Decisões que influenciam no seu negócio. Diretamente. Para poder mostrar para elas, às vezes não é uma questão de querer ser bom ou ser ruim, de você ter um partido, não é isso. É de você chegar e mostrar para quem está dando as regras o que é melhor para esse tipo de negócio e para aquele tipo de negócio. Já que o Estado é o regulamentador, eu tenho que estar próximo do Estado. Exatamente. Então, assim, a gente eu cheguei na prefeitura sozinha lá e bater na porta e pedir para ser ouvida e fui. E as portas foram abertas, né? Porque eu me apresentei como representante dessas entidades. Então, assim, interferiu diretamente no meu negócio, né? No horário que o meu negócio ia funcionar, no formato que o meu negócio ia funcionar. E se eu não tivesse tido essa iniciativa, muita gente nem sabe, né? A gente conseguiu fazer a mudança num decreto durante a pandemia por conta disso. Principalmente no setor que mais sofreu foi o setor do varejo e o setor de prestação de serviço, né? Demais. Como você disse, quem lida com o público foram os setores mais afetados na pandemia. Foram 360 para os nossos setores, né? O setor do comércio e do varejo. E a importância das instituições estar representando, estar discutindo e chegar a um denominador comum com o governo, certo? De atender também o que o propósito do governo é atender a sociedade. Isso. E o empresário é atender a sua organização. E às vezes é um trabalho de bastidor, sabe, André? Que ele não é um trabalho que tem palco. Ele não é um trabalho que você aparece. Ele não é um trabalho Muito onde você... pelo contrário. Ao contrário. É um trabalho onde você está no bastidor e às vezes as pessoas veem as coisas acontecendo. Lá, por exemplo, no Marcel Shopping, eu sou super parceira da administração do shopping. A hora que eu chegar na administração, que eu bater lá e pedir, Rodas, vem cá, me atende. Ele me atende, eu tenho o telefone direto dele. Eu tenho um contato que, tipo, se eles, baixam uma circular, definindo um horário, que esse horário não é conveniente, que a gente, como associado, não entende como sendo conveniente, eu tenho certeza que eu sou ouvida e que o que eu falar vai ser acatado. Tanto é que hoje eu participo 100% de todas as decisões que o shopping vai tomar. Eles me convocam para que a gente participe das reuniões. Então, assim, é um trabalho muito de bastidor. É um trabalho que não é... As pessoas não visualizam, mas elas sentem o impacto diretamente. Se esse trabalho não for bem feito, se ele não existir, é prejuízo para o lojista, é prejuízo para o empresário, né? Então, assim, desde detalhes de você ter um feriado, de como que tem que ser o funcionamento naquele feriado, que, teoricamente, a obrigação é de um contador instruir ao seu empresário. Muitas vezes, quem faz esse trabalho é a associação. Eu estou aqui com um colaborador que está saindo da minha empresa e ele está dizendo que tem não sei quantas horas. Às vezes, o trabalho que o empresário teria que saber por ele mesmo, né? E fica mais fácil ele buscar através das nossas entidades.
E as nossas entidades estão aí para isso mesmo, né? É para poder tentar mostrar os melhores caminhos, é para poder tentar mostrar de que formas mais fáceis a gente pode chegar no resultado. E eu entendo e acredito que de forma coletiva se consegue muito mais as coisas de forma individual. Perfeito, perfeito. Vamos sair um pouquinho desse cenário institucional e vamos falar um pouquinho mais de varejo, né? Devido à sua experiência, sua vasta experiência, você já nasceu vendendo praticamente, Já. né? A gente sabe que o setor de comércio e serviço, a nível Brasil, sobretudo também aqui em Alagoas, é o setor que tem mais participação do PIB. Né? E um setor que precisa que a economia esteja aquecida porque o consumidor só consome se tiver dinheiro no bolso, né? E crédito para comprar. Então, diante desse cenário que a gente está vivendo, como é na sua visão, a visão da Alana Retório, como é que está hoje o setor do varejo? Eu acho que nos últimos anos o varejo ele sofreu, não foi nenhuma mudança, foi uma transformação. E a né? pandemia acelerou. E a pandemia, quem não tinha pelo menos uma raiz... E essa transformação foi levada. já estava acontecendo Já há muito estava tempo. acontecendo. E a pandemia veio... para acelerar, né? A pandemia, eu acho assim, o varejo ele vinha sofrendo toda uma mudança, todo um cenário totalmente diferente. E as empresas elas estavam muito atentas a isso, né? Eu vou falar, por exemplo, a minha empresa, na pandemia, a gente estava se preparando para entrar no online. A gente estava fazendo todo um planejamento para, nos próximos 2 anos, entrar no online. De repente, fecha tudo e você tem que se transformar. Então, as empresas elas não sabiam vender online, elas não sabiam se comunicar online. As pessoas não estavam treinadas e preparadas para isso. Ou seja, um processo que seria um processo planejado, ia ter um custo, aliás, ia ter um investimento inicial para ter um retorno lá na frente, você teve que antecipar. Teve que acelerar. Nas minhas empresas, pelo menos, a gente não estava pronto para isso, a gente não estava preparado para isso, a gente não estava monetizado para isso. E ou a gente vivia essa transformação ou a gente estava fora do mercado. E assim como foi comigo, foram com várias, né? E aí veio a pandemia, fez todo mundo precisar se reinventar. Muitas, infelizmente, ficaram no meio do caminho. Eu tive, assim, por representar várias entidades, eu conversei com vários empresários. Eu sofri as dores de vários colegas que eles eram, tipo assim, o colaborador era uma pessoa e pronto, a empresa eram essas 2 pessoas. E assim, eles precisavam daquilo para o ganha-pão, para sobreviver, para pagar a escola do filho, para poder comprar sua feira. E eu conversei com várias pessoas desesperadas, né? Desesperadas das suas lojas fechadas. E assim, problemas que estão nos bastidores, que muita gente não sabe. As roupas mofam. Quando você fecha as roupas num ambiente que não tem movimentação, circulação de ar, as roupas mofam. Então, o empresário fechou sua loja, depois de uma semana ele chegou lá para abrir, quando ele chegou as roupas estavam todas mofadas. Ou seja, teve uma quebra de estoque. Uma quebra de estoque total. E aí, na volta, vai tentar comprar. Não tem matéria-prima para fornecer, não tem fornecedor. Não. Os fornecedores atendiam quem? Os maiores. Você acha que ele vai vender para o Walmart, que compra sei lá quantas mil peças, ou para mim, que tenho 3, 4 lojinhas aqui? Então, foi desesperador, né? E aí, cada um teve que tentar trabalhar como podia, como sabia, como deu, e muitos ficaram no meio do caminho. Graças a Deus, eu digo, nas minhas unidades, na nossa marca, a gente não fechou. Ao contrário, eu estava com 2 lojas para abrir e veio a pandemia. Ou eu parava a minha obra naquele metade do caminho e perdia tudo que eu tinha colocado, ou eu acreditava que as coisas iam melhorar, terminava a minha obra e ia embora. E foi o que eu fiz, né? Eu abri duas lojas no meio da pandemia, que, graças a Deus, estão abertas até hoje. Mas, assim, não é fácil. É muito difícil. E aí, depois da pandemia, veio todo esse cenário de inflação, né? A gente começou a viver um cenário econômico totalmente complicado, onde não se tinha matéria-prima. Quando se tinha, o preço era muito caro. Os empresários, eles, muitas vezes, não sabem fazer custo de mercadoria. Então, ele compra a matéria-prima mais cara, continua mantendo o preço do seu produto, vende, depois bota o seu produto na promoção, vende na promoção e acha que faturamento é lucro. E ainda antecipa... Ainda antecipa os recebimentos, exatamente, né? E não tem um fluxo de caixa para se manter. E não tem um fluxo de caixa para se manter. Então, assim, muito mais do que matar um cachorro por dia você conseguir sobreviver nesse cenário. A margem pequena, você precisa de um fluxo contínuo. Você tem que ter um volume. Né? Então, a partir do momento que você
tem uma matéria-prima mais cara, que você não sabe estimar seu preço, né? Que o teu custo aumenta e você não repassa preço, e às vezes nem pode repassar preço. Isso, porque senão você fica fora do mercado, você está diferente dos seus concorrentes. E aí tudo aumenta, né? Custo de ocupação aumentou, custo de matéria-prima aumentou, custo de funcionário, todos os custos aumentaram. E o movimento, ou seja, e a venda não aumentou. Então, é uma balança que não fecha. E aí é preciso o quê? Rever tudo. Qual é a sua forma de conseguir se manter no mercado? Como é que você ganha dinheiro se não for vendendo mais? É economizando. E aí que você tem que começar a cortar um monte de coisa. Você tem que começar... Hoje, eu até digo nas nossas reuniões que o nosso trabalho hoje não é vender mais, é gastar menos. Perfeito. Né? Então, eu faço todo um trabalho de educação financeira com os meus colaboradores. Eu mostro para eles, vem cá, qual que é teu custo? Se você trabalha no shopping, se você não se planeja, se você não leva a tua comida, se você não faz a tua comida em casa, chega uma hora que você vai estar com fome. Você faz até um planejamento financeiro de ordem pessoal. De ordem pessoal, porque senão eles vão achar o tempo inteiro que eles ganham pouco. Mas não é que eles ganham pouco, é que eles não sabem gastar. Exatamente. E o mal do brasileiro é esse. O problema não é o quanto você ganha, e sim o quanto você gasta. Exatamente. O brasileiro está preocupado em pagar a prestação do carro, da televisão e da geladeira. E já faz conta com o 13º. Exatamente. Né? Exatamente. Ele já faz conta com o 13º salário, que já está totalmente comprometido, né? E quando ele vê, ele está afundado em dívida, e aí ele acha que ele ganha pouco, aí ele não trabalha feliz, aí ele trabalha insatisfeito, cai a produtividade, quem sente é o cliente. Então, é um trabalho que eu converso com o meu colaborador, na verdade, com os meus líderes, e os meus líderes fazem isso com a equipe deles, para que a gente entenda do beabá. Eu falo pra ele assim, peraí, eu chego na loja, você tá comendo uma coxinha com Coca-Cola, eu chamo ele e falo, vem cá, por que tu tá comendo uma coxinha com Coca-Cola? Além de você estar se alimentando mal, de você estar prejudicando a sua saúde, você tá gastando dinheiro. Comprometendo seu orçamento. Eu já tive vendedor que tinha conta de 700, 800 reais no cantinho do shopping. O cara ganhava 1.200 e gastava 700. A conta não fecha. A conta não fecha. Eu falava, querido, vem cá, vamos lá, vamos fazer conta? Tu vai comprar tua comida, tu vai preparar tua comida, vai ficar gostosa, saudável. Eu levo marmita pra loja. Eu marmito no meu estoque, eu abro e não tem problema nenhum. Eu abro minha marmitinha lá, gostosa, delícia. E como? Lógico que tem dias que a gente tem que ajudar os colegas, comer nos restaurantes, para energia circular, para movimentar a economia. Mas não dá para fazer isso todos os dias, né? Até porque não só o custo, mas é tudo, é o conjunto. Então, assim, eu tento mostrar isso para eles. Eu tento mostrar para eles, poxa, você tem que ter investimento, o seu dinheiro tem que sobrar e você tem que guardar alguma coisa. Porque se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. Né? E aí eu estou colocando cultura na minha empresa. Eu estou mostrando para o meu colaborador que eu me preocupo com ele, que eu quero o melhor para ele, que ele pode até encontrar uma oferta melhor, alguém que pague mais para ele trabalhar lá. Mas será que vai ter essa preocupação? Será que vai ter esse cuidado? Será que vai pensar nesses detalhes? E ganhar mais não quer dizer gastar mais. E ganhar mais não quer dizer gastar mais. Então, assim, todas essas mudanças e esses impactos que o varejo sofreu, a gente vê aí anunciando... grandes marcas, né, do varejo, entrou em recuperação judicial, tá quebrada, faliu, fechou. E a gente vê... E você vê o tempo inteiro as lojas cheias de mercadoria, mas não tá cheia de cliente. Então, você tem que ter esse olho clínico. Eu falo para o meu colaborador, vai dar uma volta no shopping, entra nas grandes marcas, entra nas grandes redes. Vê o que é que tem de diferente. Vê o que está acontecendo. Tenta adaptar para a nossa realidade. Exato. Sou amiga, sou colega de todos os meus concorrentes. A gente conversa sobre negócios. Porque se tá ruim para ele, vai estar ruim para mim também. E é para todo mundo, né? Então, a gente mora numa cidade, a gente mora num estado que o que movimenta a economia é o comércio e o turismo. Verdade. Então, a gente precisa fazer isso acontecer. Nós temos vários shoppings, nós temos vários centros comerciais. A gente respira comércio, né? Então, a gente tem que fazer um bom comércio, a gente tem que ter os melhores vendedores. A gente precisa treinar essas pessoas. Elas precisam voltar a ter orgulho de bater no peito e dizer, eu sou vendedor. Quando a pessoa pergunta, qual é a sua profissão? Eu falo, eu sou vendedora. Você falou numa coisa interessante, essa questão do vendedor, né? O vendedor gostar de pessoas. Como é que você identifica
hoje a mão de obra para o varejo? Qual é o maior desafio que vocês têm em relação de captar talentos? Ó, o desafio é tanto que eu acabei de... que eu abri uma empresa de captação de pessoas. Eu montei uma empresa que chama Academia do Varejo. Voltada só para as lojas que a Lana gere, ou então isso é uma coisa ampla? Não, Como é que se isso dá? é para o mercado, né? O que é a Academia do Varejo? A Academia do Varejo surgiu da grande dor que eu diariamente, se eu pegar meu celular agora e abrir meu WhatsApp, você vai ter, eu vou te mostrar e vai ter alguém perguntando assim, Lana, tem algum vendedor para me indicar? Isso os colegas. Os colegas. É uma dor. A gente fala, e ouçam bem o que eu vou dizer. Não existe desemprego. Um talento não fica desempregado. E eu começo todos os meus processos de seleção dizendo isso. Vou te contar rapidinho assim a minha história. No dia que eu tive um processo familiar, onde os meus pais se separaram, e a gente tinha 2 lojas. E nesse meio tempo, até judicialmente sair com a loja ficava para cada um, eu fiquei sem poder trabalhar nas lojas da minha família. E aí eu disse, peraí, eu não tenho como trabalhar, eu não tenho de onde tirar, eu não tenho muito dinheiro guardado, eu não sei quanto tempo isso vai demorar. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu falei, eu vou ser vendedora. E aí eu cheguei para a loja que era na frente da loja do meu pai, que é a Zoolo, que um beijo para Vitória, que ela é uma fofa, incrível, uma empresária maravilhosa. Depois você devia convidá-la para bater um papo com ela, porque já está feito. ela é incrível, sabe? Indiretamente o convite está feito. Ela é uma mulher que veio de uma feira, ela era feirante e depois ela construiu um império de lojas. E aí eu cheguei para ela e falei assim, Vitória, aconteceu isso, se isso, eu preciso trabalhar. Ela, mas você quer que eu faça o quê? Se eu quero trabalhar de vendedora na sua loja. Ela, Lana, não, como? Você vai me contratar, eu vou lhe contratar. Eu falei, não, eu faço o seguinte, me dê uma Primeiro, oportunidade. eu acho que ela achou, não tenho como te pagar. Eu não sei muito o que é que ela pensou. Eu sei que eu falei pra ela assim, eu não quero nem que você me garanta nada. Me dê uma oportunidade, eu quero que você me dê uma gratificação, que a gente pode combinar quanto é, em cima só do que eu vender. Você não precisa me dar salário fixo nenhum, sabe por quê? Porque eu sei vender, eu vou vender e eu vou ser a melhor vendedora da sua loja. Você quer apostar? Ela fez, você pode começar quando? Eu falei, agora. Estou pronta pra começar. Ela falou, eu nunca vi um negócio desse. Aí eu falei, você vai ver. E eu trabalhei com ela durante 8 meses. Eu fui a campeã de vendas durante 8 meses. E eu nunca tive um salário fixo. O meu salário era baseado no que eu vendia. Eu levava minha comida para trabalhar, porque de lá eu saía direto para a faculdade, pegava ônibus para ir para a faculdade, saía, ia para minha faculdade, voltava da faculdade 10 horas da noite, de ônibus, ia para casa, fazia tortilete para vender no outro dia na faculdade e fazia minha comida para levar para a loja no outro dia. E eu chegava na loja antes da loja abrir, contava o estoque da loja inteiro. Ela ainda achava pouco, me vestia inteira, mandava eu passear pelo meio do hiper, que era lá no hiper da Gruta, a loja. E ela fazia, vai vender essa roupa, olha esse casaco que ela tá. Me botava de boina, umas coisas assim, bem diferentonas. E vendia. Ela fazia, menina, você vai vender tudo, você vende tudo. Bota essa bota, vista isso, vista aquilo. Eu dizia, é porque a gente sabe no que a gente é bom. Sim. E quando eu digo que um talento não fica desempregado, é por isso. Justamente isso. Porque né? dentro das minhas empresas, eu tive poucas pessoas que fizeram assim, chegaram para deixar um currículo e disseram, eu tô pronta para começar agora. Então, a Academia do Varejo, ela surgiu dessa necessidade. Você identificou isso? Eu identifiquei, porque para eu conseguir tirar 2 pessoas, eu preciso começar um processo de seleção com 70. Eu capto 70 para tirar 2. Por quê? Eu mostro também qual é o perfil de trabalho que eu busco para as minhas empresas. Eu não quero simplesmente pegar um banco de dados e enfiar um monte de gente lá que não tem esse perfil. Você quer o vendedor que entenda o que é atole e que entenda o que é hombre. Que entenda o que é domino e que entenda o que é hombre. Exatamente. Por quê? Porque para mim não adianta qualquer pessoa. Eu preciso que a pessoa ela tenha o perfil. Entenda quem é o consumidor da Domino, entenda quem é o consumidor da Ombre e vá vender para quem quer comprar estas. Exatamente. Estas e duas a gente marcas. não tem. Eu não preciso que a pessoa tenha experiência. Então, o que é a Academia do Varejo? A Academia do Varejo é a captação de profissionais que queiram se desenvolver. Dentro das minhas lojas, a gente criou uma metodologia, que essa metodologia eu uso para a Academia do Varejo, onde as pessoas elas entram na base, elas vão aprender o beabá. Então, elas essa vão aprender... metodologia não necessariamente é para a empresa de roupa. Não. Serve para todo e qualquer segmento do varejo. Tanto que é a Academia do Varejo. Né? Aí a gente tem as 2 vertentes. Eu tenho, de um lado, as empresas que precisam de pessoas
de bons profissionais. E do outro lado, eu tenho um banco de dados de profissionais que vão ser treinados, qualificados e identificados de acordo com o seu perfil, aonde ele E a necessidade de quem contratar a academia do varejo. Exatamente. Porque muitas vezes o colaborador, ele é um ótimo colaborador, mas ele tem um perfil, sei lá, um perfil mais analítico, administrativo. E ele foi para frente de loja para vender. Não dá certo. E ele não se adequa. Não é porque ele é ruim, é porque ele está alocado no local errado. Né? Então, a gente precisa identificar quem é esse profissional. Não é coisa num time de futebol, pegar o goleiro e botar ele para ser atacante. Exatamente. Não dá certo. Não funciona. E o vendedor é exatamente quem faz o gol. Então, antes do vendedor fazer o gol, tem que ter toda uma equipe antes, né? Toda uma preparação para que aquela pessoa esteja lá na frente e faça um bom trabalho. Então, assim, a gente faz esse treinamento, a gente faz toda essa avaliação e a gente vai construindo um banco de dados de profissionais qualificados com o selo da Academia do Varejo, com todo o treinamento que é dado pela minha equipe. Isso é uma ideia, um projeto, ou já é uma realidade? Já é uma realidade. Se eu estiver falando aqui para quem é do varejo, querer saber como é que se faz para contratar a academia do varejo, você já está com isso sendo implementado e isso já está seguindo? Sim, já fechamos projetos com Maceió Shopping, já fechamos projetos com Carrefour lá de cima, acabamos de fechar um projeto com o Parque Shopping, estamos numa parceria maravilhosa aí com a Associação Comercial. Vem muita coisa legal assim pela frente. Então você, lojista que está nos assistindo, principalmente nesse período de final do ano, que as vendas aumentam devido às festas natalinas, fique de olho aí o que é que a Academia do Varejo pode proporcionar para você em questão de seleção e contratação de mão de obra, é isso? E agora a gente precisa se preparar cada vez antes, né? Porque, como eu falei, para eu tirar 2, eu preciso ter 70. Então, não adianta só... O filtro é grande, né? O filtro é grande. Não adianta você contratar qualquer tipo de pessoa para sua empresa. Existe um alinhamento da cultura da empresa com o perfil do colaborador para você poder realmente ter uma pessoa, ter um profissional que vai trabalhar com sucesso o teu produto, o teu serviço, seja o que for, né? Mas, assim, o que eu acho que é legal a gente mostrar e a gente falar é que é muito mais do que uma empresa que tem um banco de dados para oferecer. Não é isso. A gente não é uma empresa de RH que capta banco de dados. A gente forma profissionais, né? Profissionais para o varejo. E o nosso grande propósito, assim, o meu propósito como pessoa, o meu propósito, o meu grande sonho é que realmente Alagoas, Maceió, seja uma empresa reconhecida pelo atendimento que a gente presta, pelo serviço que a gente presta, né? Nós que somos vendedores, a gente ama gente, a gente compra de gente, a gente vende pra gente, a gente se relaciona com gente. Então, eu já começo os meus processos dizendo isso. Se você não gosta de gente, você está no lugar errado. Não é vendedor. Não é vendedor. Não. E não, às vezes não é nem só o vendedor, né? Às vezes, dentro da frente de loja, você precisa ter um caixa. O caixa também precisa entender de gente. Até o próprio gerente. Se você tem um consumidor insatisfeito por alguma coisa, seja culpa do vendedor ou até culpa do próprio cliente, que a gente sabe que cliente às vezes exagera. Tem que ter alguém ali para... mediar tudo isso. Né? E quando a gente gosta de gente, a gente está aqui para solucionar problemas. Verdade. Digo, somos solucionadores de problemas. É muito fácil você vender num cenário tranquilo. Eu digo, eu não vejo bom vendedor em dezembro, não. Quem vende, quem é bom, a gente vê no mês de baixa, em março, em setembro. Para mim, vendedor de dezembro é obrigado a bater meta. É obrigação. Você não está fazendo nada mais do que além da sua obrigação, porque a demanda aumenta. Então, é muito simples. Agora, eu quero ver vender na época de baixa. Aí sim a gente vê quem é bom. Lana, você falou aqui da academia, certo? Que deu para entender que é uma coisa customizada para quem está procurando excelência, né, de talentos. Mas aquele talento que está querendo se reinserir no mercado e queira procurar os serviços da Academia do Varejo, como é que ele faz? Hoje a gente tem o nosso perfil no Instagram, tá? Que é @Academia do Varejo com K. Certo. Academia do Varejo. Fala para quem está nos assistindo. @Academia do Varejo com K. Por que é Academia do Varejo, né? Se a gente começar a pensar no exercício... Por que do K? O K foi só para a gente mudar e não ficar vinculada à academia de exercício. Mas tem todo um contexto. O exercício físico, ele é algo que você tem que fazer de forma constante para sempre. Perfeito. É melhor você fazer um pouquinho cada dia do que você correr uma maratona num dia e nunca mais fazer nada. A mesma coisa é a capacitação. A mesma coisa é o treinamento. Então, o conhecimento é a única coisa que ninguém nos tira, né? Se você, pelo menos, lê alguma coisa, ouve um podcast, assiste um vídeo, está entendendo do que está acontecendo no mercado, entende de economia, lê uma matéria,
Se você fizer um pouquinho cada dia, você já vai estar fazendo a diferença. Então, lá na nossa página, além da gente divulgar todas as nossas parcerias, né, da gente divulgar os nossos projetos, a gente também conta com material de apoio. A gente sempre está disponibilizando leituras, indicação de podcast, indicação de livros, indicação de resumos de livros, formas para que os profissionais da área do varejo possam estar sempre se qualificando, possam estar sempre aprendendo. Lana, obrigado pela sua vinda aqui. Eu espero que o papo tenha somado. E fique à vontade para fazer suas considerações finais. Com certeza, adorei. Papo que Soma. Foi incrível hoje a gente pôde trocar aqui essa ideia. Convido todos vocês a seguirem as nossas lojas nas redes sociais, @usedomino, @lojasombre e @academia do varejo. Com certeza aí nesses perfis vocês vão conseguir encontrar muita coisa legal sobre moda, sobre tendência, sobre conhecimento, sobre varejo, sobre o dia a dia. Às vezes a gente posta bastante assim coisas que estão no background que ninguém vê, né? Um estoque de loja, um dia de treinamento. Então, você que gosta do varejo, você que gosta de entender um pouco mais do comércio, pode seguir nossas redes sociais e a gente está sempre de braços abertos para recebê-los em qualquer uma das nossas unidades. Pensou em moda masculina, pensou em fazer diferente, pensou em criar relacionamentos, pensou em Domino e Ombre. Pessoal, estivemos hoje com Lana Retora, empresária e empreendedora do ramo do varejo. Obrigada, gente, e até logo.